Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas do jornalismo político, feito pela pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Toda semana temos um encontro marcado com críticas e entrevistas que contribuem para um melhor entendimento sobre a mídia. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Olá, Hércio. Olá, Ana Maria. E meus cumprimentos aos nossos telespectadores. E a nossa convidada de hoje é a jornalista e professora Ana Maria Oliveira, mestre pela UFMG e doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas. Ana trabalhou como jornalista no jornal Estado de Minas e na Rádio Guarani FM. Seus interesses acadêmicos se relacionam com os estudos sobre democracia e participação cidadã, com atuação na área de relações internacionais. Bem-vindo, Ana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, Quero saudá-lo, Hércio, saudar também Zé Milton e todas as pessoas que nos acompanham. No programa de hoje, vamos conversar com a professora Ana Maria sobre jornalismo e cobertura internacional. Ana, para começar nossa conversa, de onde vêm as informações que recebemos do contexto internacional? Elas vêm de algumas fontes que são as agências internacionais de notícia. As maiores hoje são a Reuters, a France Press e a Associated Press, e porque essas agências elas conseguem produzir um fluxo de informações diário em textos, em fotos, em vídeos, muito grande. E nenhuma redação de jornal ou de televisão conseguiria manter correspondentes em todos os países. Então, elas com algumas limitações, que depois eu quero até tratar em cada uma dessas fontes de origem do noticiário, elas têm alguma limitação também, como a homogeneização do material, mas elas produzem muita coisa. Também os correspondentes internacionais. Os veículos brasileiros, eles mantêm alguns correspondentes internacionais ou mandam enviados especiais em determinados casos. E a redação, vamos dizer assim, terceira fonte de origem, a redação também produz muito material, porque ela entrevista especialistas, ela faz infográficos, artes e análise e interpretações, que a notícia internacional ela precisa estar bem contextualizada. E você podia detalhar um pouco como é que é esse processo de produção de notícias, como ele se organiza, assim, feito uma indústria de comunicação que praticamente é difundida pelo mundo inteiro? Tecnologicamente, o mundo está muito avançado. Ao mesmo tempo, o mundo está muito complexo, as relações internacionais estão muito complexas. Então, o noticiário internacional, todas essas fontes, elas lidam com muitos desafios, No caso, as agências internacionais, elas mantêm repórteres no exterior e eles fazem reportagens, etc., e mandam para a sede da agência. A agência, depois, ela redistribui para os veículos que são clientes delas. E, então, os nossos jornais aqui de Belo Horizonte, as emissoras, elas elas são clientes, pagam mensalmente para ter esse material, Uhum. O que eu vejo, às vezes, de problema ou de desvantagem é que a mesma foto, muitas vezes, ela é publicada por mais um veículo. Então, para o leitor, por exemplo, de um jornal, parece que ele está vendo a mesma foto. Por quê? Porque elas são... nem sempre é possível, nem todas as agências fazerem as fotos naquele determinado local. Então, o fluxo é muito grande, as redações, elas precisam ter uma equipe de alguns profissionais para poderem selecionar, verificar aquilo que é mais importante naquele dia,
né? Não é só cobrir conflitos, guerras, é cobrir também atitudes e maneiras de cooperação no mundo, cobrir o que as instituições internacionais estão dizendo, né? A ONU, com suas agências todas. Então, o trabalhar com notícia internacional é um grande desafio, diário. E você também tem que ter uma leitura boa do contexto internacional, porque para você também posicionar bem para o seu público aquele material. Ana Maria, quando que essas agências surgiram e qual papel elas desempenharam e desempenham na cobertura internacional? Elas surgiram no século XIX, com apoio dos governos potências. Os países, Inglaterra, França, queriam saber notícias das suas colônias. Então, deu muito apoio a empreendedores para criarem essas agências de notícia. Então, elas são muito antigas. Agora, elas tendem, às vezes, a ter uma visão muito primeiro-mundista das coisas. Um fato, por exemplo, elas mandam poucas notícias sobre os países em desenvolvimento. Países africanos, por exemplo, eles aparecem muito pouco no noticiário. Então, elas estão concentradas em países desenvolvidos, abordam muita temática dos países desenvolvidos, né? Apesar dessa agilidade toda em mandar material. Então, ela é um limite, essa questão da homogeneização, às vezes, das fotos, dos vídeos, e também dessa visão mais de país hegemônico. Ana, o que definiria, assim, em termos de um acontecimento virar notícia no âmbito internacional? O que seria mais importante para essas agências repercutirem? Como que isso é feito? Eu pegaria até essa discussão que é muito importante, o que é notícia, do ponto de vista dos veículos brasileiros e não tanto das agências, porque, em geral, é notícia internacional, conflito, guerra, posicionamento das organizações internacionais. Por exemplo, durante o período da Covid, da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, ela dava notícia praticamente todo dia. Alertas do ponto de vista dos médicos, também como a questão da vacinação, né? Agora, os veículos brasileiros, a mídia brasileira, ela considera que é notícia aquilo que está acontecendo em geral no mundo, que é importante para todos os países, os acontecimentos em países com os quais o Brasil mantém relações externas e também os acontecimentos envolvendo brasileiros no exterior, sejam eles bons ou não. Mas aí a cobertura que a agência internacional fornece, ela dá espaço para qualquer um desses arranjos, para qualquer uma dessas escolhas, não é isso? Ela dá porque a própria editoria internacional do veículo, ela mescla material das agências, que é muito grande, não dá para concorrer com as agências internacionais de notícia, obviamente não dá, mas elas também mantém esse fluxo que é necessário. Elas misturam entrevistas também, elas mesclam com entrevistas com especialistas, né, professores, por exemplo, fazem contextualizações. Então, por exemplo, Papua Nova Guiné, onde está tendo agora um deslizamento e uma situação grave. Onde que é Papua Nova Guiné? Porque o público da mídia, ele necessariamente não sabe onde que aquele país está situado. Então, essa contextualização ela é feita pela redação, explicando que lugar é esse, que língua o povo fala, etc. Sim. Zé? Ana Maria, nas décadas de 1970 e 1980, os países não alinhados levaram para o âmbito da Unesco a discussão de uma nova ordem internacional da informação e da comunicação. O que foi isso?
essa proposta, que ela resumida com a sigla NOMIC, né, ela ficou muito conhecida nos anos 80, dos anos 60 a 80, porque essa proposta de uma nova ordem pode parecer uma coisa muito abstrata, mas, na verdade, na prática, não é. Os países não alinhados à União Soviética ou aos Estados Unidos, porque nós vivíamos naquele período numa ordem, dois países, duas potências mandando no mundo, dando as cartas, né? Os países não alinhados, inclusive o Brasil, eles perceberam o seguinte: os países em desenvolvimento, os países não alinhados eram países em desenvolvimento, seriam mais ou menos hoje o que se caracteriza como o G20. Eles ficavam fora do noticiário, as notícias eram dadas. A União Soviética tinha a agência de notícias TASS, que emitia informação o tempo todo. Os Estados Unidos, a Associated Press. E eles davam muita informação de interesse deles. Então, esses países não alinhados, eles queriam também entrar no circuito informacional, percebendo o seguinte: no comércio internacional, a informação é muito importante. É muito importante saber o que o Brasil produz, o que o Brasil exporta, né? O que o Chile exporta, o que os países africanos também exportam. Então, para aquela ordem econômica, que ela estava muito concentrada nos países hegemônicos, era importante abrir o campo informacional. Então, eles fizeram várias assembleias, vários encontros na Unesco, né, com o financiamento da Unesco. A Unesco é uma agência da ONU para ciência e educação, e propuseram, por exemplo, a criação de agências regionais de notícias na América Latina, na Ásia, na África, com patrocínio da ONU, para que as agências desses países também pudessem transmitir suas informações, o que estavam pensando sobre essa ordem, que era uma ordem Estados Unidos e União Soviética. Então, foi um movimento muito importante. Agora, ele esbarrou numa oposição dos Estados Unidos e da Inglaterra, com o Ronald Reagan na presidência e da Margaret Thatcher. Então, esses dois países começaram a falar que esse movimento era um movimento pró-comunista e que eles não iam participar dessas propostas, não iam. Então, eles saíram da Unesco. Sair da Unesco significa, assim, parar de pagar cota. Então, esvaziaram a realização de outras assembleias da Unesco. Então, esbarrou esse movimento com esse problema dos países hegemônicos mesmo. Zé? Ana Maria, só um breve comentário sobre a sua resposta à questão anterior. O que a NOMIC propunha, dentre outras coisas, é mudar o princípio da ONU do livre fluxo de informação para livre e equilibrado fluxo da informação. Agora, dando sequência, John Reed, no seu livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é um relato da cobertura da Revolução Russa de 17, ele afirmou: na guerra, a primeira vítima é a verdade. Como isso acontece nas guerras híbridas atuais? As guerras híbridas são aquelas, né? Atualmente nós temos guerra híbrida, são aquelas em que participam forças de segurança, os exércitos, a aviação, mas também entra muito a importância da informação e da contra-informação, né? Eu gostaria de pegar como exemplo o caso do conflito entre Israel e o Hamas, né? Em que o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, ele tem emitido fake news e informações disparatadas, como, por exemplo, as forças israelenses atacam um hospital. Aí ele vem dizer, e os porta-vozes também do governo israelense, que aquele ataque foi realizado
foi realizado na prática pelo exército israelense, e ele vem dizer que foi praticado pelo Hamas. Então, ele confunde a opinião pública. Então, a guerra híbrida, essa informação, ela não contribui em nada para a formação de opinião pública. Além de que, isso deve ser falado também, o governo israelense constantemente ele desqualifica as organizações internacionais. No momento, e a gente pode falar até um pouco mais sobre isso depois, está desqualificando a Corte Internacional de Haia e o Tribunal Penal Internacional. Nesse sentido, aí me chama a atenção, né, dentro da fala do Zé e da sua resposta. Então, o jornalismo, as agências internacionais, elas têm um papel dentro de uma rede que está cada vez mais complexa, né, atravessada por essas desinformações, né, pela guerra de informações, junto com a guerra que envolve aquela violência física, mas também tem essa guerra do ponto de vista da informação. Pensando no trabalho do jornalista, qual que seria, na sua opinião, assim, o maior desafio para se pensar o trabalho do jornalista nesse cenário de complexidade? Hoje, talvez o maior desafio seja entender, compreender esse mundo multipolar em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um mundo interconectado, totalmente interconectado, as tecnologias muito avançadas. Agora, compreender esse mundo para passar isso para o público é uma questão. Um mundo multipolar, né, sem centros de poder, China, Rússia, Estados Unidos, né, cada um exerce o poder político, militar e econômico, as da China, né? Então, compreender esse mundo atual, ele é muito complexo, é um grande desafio. Agora, o outro desafio, a meu ver, é mesclar, diversificar essas fontes de origem do noticiário. Eu acho o papel da redação, quando a gente trabalhava no estado de Minas, o meu editor sempre pedia a gente que fizesse uma contextualização do fato, né? Então, mesclar essas fontes, mesclar a agência de notícia, se as organizações internacionais elas emitirem comunicados, dá ênfase a esse material. Agora, as próprias organizações internacionais, elas têm tomado a frente da coisa, organizando entrevistas coletivas, isso é muito interessante. Então, os repórteres têm que comparecer e dar espaço, porque as organizações internacionais, na verdade, elas não poderiam ser desqualificadas, como faz o Netanyahu. Por quê? Porque elas colocam os limites da convivência internacional. Então, eu acho que desafios, compreender esse mundo em que a gente está vivendo e, no trabalho diário, diversificar essas fontes do noticiário. E essas organizações internacionais também são fontes de informação. Não sei como é que você vê isso, né? Elas são fundamentais também para você construir uma análise crítica e uma interpretação mais coerente desse noticiário, não é não, Ana? Eu vejo como muito importante, por exemplo, no período da pandemia, a Organização Mundial de Saúde foi muito importante, né? Já o presidente Bolsonaro, ele desqualificava também. Então, os países governados pela extrema-direita, eles tendem a desqualificar. É uma ideia, é uma proposta política, exatamente. Agora, por exemplo, tem o correspondente, que eu gosto muito do trabalho dele, o Jamil Chad, ele está sediado em Genebra, ele explica muito na sua coluna, no UOL, na Folha de São Paulo, o que é o Tribunal Penal Internacional, o que é a Corte Internacional de Haia. No momento, Israel está desobedecendo a Corte Internacional de Haia, que aprovou já a obrigatoriedade do cessar-fogo em Gaza, e também o Tribunal Penal Internacional, que, por causa dos crimes de guerra, está solicitando aos países que pertencem ao Tribunal Penal Internacional a prisão do ministro da Defesa, do primeiro-ministro e também de alguns dirigentes do Hamas. Então, essa é muito importante, nós jornalistas, darmos ênfase ao material
das organizações internacionais e também das ONGs internacionais, sobre o que a gente pode falar daqui a pouquinho. Zé, a Ana foi sua colega no curso de comunicação da PUC Minas durante anos, né? Com o que a Ana trabalhou lá mesmo? Foi? Ela trabalhou com essa temática sobre a qual ela está expondo, né? Que é essa questão da comunicação no plano internacional e do jornalismo que faz cobertura a isso. E como mesmo você citou, Ana, você teve também uma experiência grande no jornalismo aqui no estado de Minas, né? Também trabalhando com relações internacionais. Dessas duas experiências que você trouxe, né? Foi colega do Zé, minha colega também, o que você traz assim de ensinamento prático, né, em termos de lições práticas, de como lidar e ver com essa temática diante de tanta complexidade que a gente está colocando aqui? O que fica dessa sua experiência? Eu acho que a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC, ela tem o mérito de ter criado uma disciplina de comunicação internacional, tanto para publicidade como jornalismo, para relações públicas. Por quê? O aluno hoje, para ele sair para o mercado de trabalho, ele precisa dessa compreensão internacional também. O local e o internacional estão muito interligados, estão muito plugados. Então, e acho que a gente, no período, Zé Milton, também como chefe de departamento, depois os professores Mosaí Salomão, Maria Líbia Araújo e eu, e você também, Écio, na sua período do colegiado que você coordenou, os cursos, muito apoio a esse tipo de disciplina, porque ela não existia nas grades curriculares anteriores, né? Então, assim, eu acho que é um mérito da escola, eu acho que o aluno que quer, ele tem todos os elementos para trabalhar com a questão internacional. Na prática, no dia a dia, o jornalista que está se formando, ele não ter preconceito com outras culturas. Então, quem for morar no exterior, quem for fazer cobertura no exterior, seja de esporte, seja de política, de assuntos gerais, ele está preparado para não ver as outras culturas com preconceito, né? Pelo contrário, ele tem que estar aberto à cultura daquele próprio país. E também ler muito, estudar muito. Por quê? Porque ele pode estar lá cobrindo a Copa do Mundo, seja o que for. Mas naquele mesmo país pode acontecer um atentado terrorista, pode haver um deslizamento. Então ele vai ter que cobrir, ele vai ter que conversar com pessoas do povo. Então tem que ser jornalista, o repórter comum mesmo, né? E também estudar, ler muito. O João Batista Natali, que é um autor destacado, ele fala assim: o jornalista na área internacional tem que gostar de história. Os fatos, eles não acontecem só de agora, eles têm um antecedente, né? E para o cidadão comum também é um tema sempre muito relevante. Você falou da Copa do Mundo, eventualmente das Olimpíadas, que são assuntos que já tem uma carga de interesse, de agregação muito grande, mas outros assuntos, como esses conflitos que a gente está vivendo recentemente, também são fundamentais para que a gente situe a nossa visão de mundo, situe politicamente o que está acontecendo, enfim. A cobertura internacional é de interesse de toda a população, esteja ela envolvida diretamente ou não, não é isso? Exatamente. O Brasil, ele tem que estar... o Brasil é interessante que a política externa do governo Lula ela é muito aberta, muito interage com os diversos países, as diversas correntes, né? E acho que para o público comum, a gente falar, eu não gosto da área internacional, acho que é um grande equívoco, porque o mundo está todo interconectado, né? E uma coisa também que eu gostaria de destacar, para além dos problemas, né, que acontecem no cenário internacional, as formas de cooperação. Eu sou uma pessoa favorável a que o jornalismo, ele trabalhe, ele divulgue formas de cooperação e não só conflito.
Sim. Por exemplo, a Acnur, que é uma agência para refugiados, né, da ONU, ela mandou 300 casas pré-fabricadas para o Rio Grande do Sul, que são usadas normalmente por refugiados. Então, mostrar também como que os países podem cooperar entre eles. Ana Maria, você, em parte, já entrou nesse tema, mas eu gostaria de perguntar agora sobre o papel político e ideológico da cobertura internacional. Tanto na mídia comercial como nas redes sociais, como essa cobertura tem reforçado a hegemonia dos imperialismos ocidentais. Nós podemos pensar que, paralelamente à mídia comercial, existe a mídia independente, né? E há sites de referência no momento, por exemplo, o site Opera Mundi. Ele é muito bom, ele traz análises, entrevistas excelentes, né? E a mídia independente, ela, nesse período todo do conflito lá em Gaza, na faixa de Gaza, de outubro para cá, né, de 7 de outubro para cá, a mídia independente, ela tem entrevistado mais especialistas do que a mídia comercial. A mídia comercial, ela faz uma cobertura que, às vezes, problemática, porque como que, mantendo um correspondente em Nova York, uma sucursal enorme, por exemplo, a Rede Globo, ela mantém uma sucursal em Nova York. De Nova York, os repórteres, os jornalistas vão cobrir os fatos no Oriente Médio, mantendo ainda que mantenha uma repórter em Tel Aviv, né? Então, essa distribuição dos correspondentes, ela é muito complicada, ela fica nos países hegemônicos, e isso colabora para que uma visão hegemônica prevaleça também, né? Mas a mídia independente, nesse período todo, o site Opera Mundi, inclusive, tem entrevistado muitos professores. Em Minas mesmo, aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos grandes especialistas em relações internacionais. Então, nós não podemos... o público precisa também acessar esses meios de comunicação, né? Para não ficar só essa visão hegemônica. Eu acho que essa distribuição dos correspondentes, que a gente falava anteriormente, no bloco anterior, que a presença do correspondente internacional é muito importante, porque é o olhar brasileiro sobre a notícia. Ele comenta, ou ela, comentam sobre a cultura local, explicando o acontecimento para o público brasileiro. Agora, eles teriam que ser mais bem distribuídos no mundo, porque eles estão concentrados nos Estados Unidos, na Europa, e isso prejudica o olhar sobre o acontecimento, né? Em relação a isso, você está dizendo, Ana, assim, com a observação que o Zé fez, né, sobre esse viés dos interesses imperialistas sobre a notícia, eu gostaria que você comentasse o seguinte: diante desse cenário, de que maneira que tanto esses interesses das grandes potências, como também a questão da censura, que me parece uma coisa importante, podem possibilitar uma construção redutora dessa nossa visão sobre o cenário internacional? Isso é muito importante a gente debater, muito importante. É uma visão redutora, é uma visão colonialista, muitas vezes, né? E se a gente pensar sobre a questão da censura, no momento está havendo censura do governo israelense sobre a mídia local, né? Tem o jornal mais importante de Israel, é o Haaretz, né? Tem um site muito bom, e ele não tem se curvado às determinações do governo do Netanyahu, mas o Netanyahu já proibiu a veiculação de publicidade oficial no jornal, porque o jornal defende ideais democráticos, é o jornal mais antigo de Israel, e teve a ousadia, o gabinete israelense, de proibir a veiculação, de mandar informações para o próprio jornal,
Isso é de uma ousadia, de uma coisa muito negativa. Então, a questão da censura, ela depende muito de o veículo acatar, aceitar ou baixar a sua cabeça ou não, né? Apesar de todas as pressões, né? Conta para esse jornal israelense o fato dele ter ele é muito conhecido, ele é muito apreciado pelos israelenses que não concordam com essa guerra, com esse conflito. Eu até prefiro dizer conflito, uma vez que Gaza não se constitui, a Palestina ainda não se constitui como um país ainda, né? E guerra seria entre países, entre exércitos e tudo. Agora, a censura, ela tem existido de tempos em tempos. Por exemplo, na Guerra do Golfo, 1990, houve censura à imprensa. Na invasão do Iraque, em 2003, idem. Havia um conselho editorial de militares lendo as matérias que os repórteres mandavam para seus veículos. Lamentável. Liam as matérias, censuravam, né? E isso deriva do período da Guerra do Vietnã. Por quê? Porque a imprensa norte-americana e a imprensa mundial foi muito importante no processo de formação de opinião contra a Guerra do Vietnã. Os repórteres, eles iam no fronte de batalha. Nos últimos conflitos, poderíamos até chamar de uma guerra híbrida também nesse sentido, os repórteres, eles não vão para o fronte de batalha. Eles ficam em locais determinados pelos comandos militares dos países. Então, há uma censura, a censura continua a existir de formas diferentes até. Só deles estarem nos locais pré-determinados já significa um filtro. Muito não é grande, isso? muito grande. Né? Então, os meios de comunicação árabe, por exemplo, me parece que o governo israelense proibiu a transmissão da Al Jazeera lá em Israel. Né? São meios de comunicação que poderiam passar uma outra visão, né? Não hegemônica do ponto de vista árabe. Né? O Al Jazeera mantida pelo Catar. Zé. Ana, em parte você já respondeu o que eu vou levantar. Como você analisa a mídia comercial e a mídia independente na cobertura da guerra Rússia-Ucrânia e no massacre por Israel na Palestina? Começando pelo massacre na Palestina. A gente pode, numa análise de cobertura, é muito importante, e eu aprendi muito isso convivendo com vocês, colegas na Faculdade de Comunicação e Artes, o tempo de exibição daquela posição. Por exemplo, nas TVs brasileiras, o tempo que se dá à resposta do governo israelense, o tempo de exibição é muito grande. Nos jornais também, as fontes israelenses acabam ocupando espaço. Uhum. Isso, em termos de espaço, isso tem influência na formação de opinião. Tem sim. Então, a gente pode dizer que a grande mídia brasileira, ela tem ficado a favor de Israel pelo tempo de exposição que ela dá. E houve poucas fontes árabes, né? Então, esse é um problemão da cobertura, né? A grande mídia tem tido esse problema. No caso da guerra Rússia e Ucrânia, né, a cobertura diminuiu, mas a guerra continua lá, né? Não sabemos, por exemplo, era uma coisa que deveria ser mais abordada pela mídia. Quanto tempo vai durar essa guerra? Né? Os especialistas, eles têm pelo menos 3 opiniões diferentes. Uma de que a Ucrânia poderia ter resistido bravamente e, no final das contas, ganhado essa guerra. Outra de que a Rússia ia massacrar a Ucrânia, né, com suas forças militares que são muito superiores. E um terceiro lado, que eu acho mais plausível, de que essa guerra vai continuar ainda por alguns anos, o que para o mundo é muito ruim. O fluxo de refugiados no mundo, ucranianos, é muito grande. Como que eles vivem hoje? Vivem à míngua. Então,
a cobertura, ela poderia problematizar mais essa questão da guerra Ucrânia-Rússia. E também ali tem um viés, né, nessa cobertura da guerra Ucrânia e Rússia, um viés que coloca principalmente a mídia brasileira em cooperação com as perspectivas da OTAN dos interesses também dos Estados Unidos nessa cobertura. Ainda que a gente tenha críticas à Rússia, ao Putin, né? Mas a gente observa também um viés nessa cobertura dessa natureza. Você vê dessa forma também? Foi uma boa lembrança. A posição da OTAN, os países europeus amedrontados com essa guerra, porque a questão do comércio, a questão da compra do petróleo ficou muito... Há riscos, né? Fornecimento de gás, né? Fornecimento de gás no inverno, etc. Então, o tempo que a grande mídia dá à versão da OTAN é muito grande. É muito grande. E uma visão do bem e do mal. Então, a Rússia, ela é maléfica, ela está completamente errada, né? Como que ela poderia negociar com a Ucrânia, né? E outra coisa, a mídia não tem dito que a OTAN também, ela provocou motivos para essa guerra, na medida em que estacionou forças na Polônia, em países muito próximos à Rússia. A mídia não coloca esse lado, né? Uhum. Então, esse mundo belicoso não vai levar a lugar nenhum. Ana, retomando aqui a nossa conversa sobre esse importante assunto, que é a cobertura das questões internacionais pelo jornalismo, eu gostaria que você nos ajudasse aqui agora, colocando a seguinte questão. Em termos de vantagens e desvantagens, o que você apresenta como vantagens e desvantagens do trabalho das agências para que a gente conheça melhor a realidade do mundo em que vivemos? Olha, eu acho que cada fonte dessa de noticiário, ela deve ser relativizada e complementada. Uma alternativa, porque eu vim para o programa também preocupada com alternativas que podem, né, nessa cobertura internacional. Os veículos de comunicação, eles deveriam deixar os seus repórteres de internacional fazendo pequenos cursos sobre a realidade internacional. A realidade está muito complexa, ela é complexa demais. Então, isso pode parecer teoria, na teoria não. A BBC de Londres, alguns correspondentes mineiros que trabalharam lá na BBC, eles comentaram isso, que a BBC, ela deixa os repórteres dela fazendo alguns cursos, às vezes 2 meses, preparando-os para uma cobertura maior. Então, eu acho que uma alternativa seria os repórteres de internacional, ao invés de ficarem trabalhando em outras editorias para quebrar o galho, para preencher vazios, eles pudessem também fazer pequenos cursos. Poderia ser aqui no curso de Relações Internacionais da PUC, né? Diversificar esse material, usar as agências internacionais de notícia, mas também o trabalho dos correspondentes, dinamizar, né? E dinamizar o trabalho em redação. Com equipes muito pequenas na área internacional, você não consegue fazer um bom trabalho. No período em que eu trabalhava no estado de Minas, nós fechávamos 2 páginas de internacional todos os dias e mais a primeira página. E, geralmente, na primeira página tinha uma chamada e uma foto de internacional. Então, também produzir no público o interesse pela área internacional. Isso é uma das vantagens, então, desse noticiário, né? Claro. Agora, eu gostaria, então, essa questão da formação permanente do jornalismo é um desafio fundamental para a qualidade desse tipo de informação e para que a gente tenha uma melhor informação sobre esses temas, não é isso? Exatamente, essa educação continuada, que é o termo muito, essa formação permanente, porque a realidade está mudando demais, né? Do mundo bipolar que a gente teve na época da Guerra Fria, depois a realidade modificando, hoje uma realidade multipolar, muitas vezes difícil compreender
por que no Conselho de Segurança China e Rússia vetam determinada resolução ou não. Né? Então, é importante que a gente esteja, esses novos organismos internacionais, o Tribunal Penal Internacional, que está pedindo a prisão do Netanyahu, ele foi criado em 1999. Então, ele é um órgão da ONU recente. Sim. Zé? Ana Maria, obviamente, os grandes jornais, eles dão mais ênfase a determinados acontecimentos, menos ênfase, eles hierarquizam. Mas nos grandes jornais brasileiros, muitas vezes, se a gente lê um, já leu todos, porque há muita similaridade na cobertura. Infelizmente, isso existe. Agora, há uma alternativa para isso. Por exemplo, o jornal local ele podia ouvir comunidades estrangeiras. Né? Quando houve uma leva de refugiados, quando para o Brasil veio e para Belo Horizonte também sírios, né? Haitianos, por exemplo, fazer uma grande reportagem, que estão faltando grandes reportagens, como Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. Né? Hoje faltam grandes reportagens. Então, o jornal local ele pode determinar que um repórter vá ouvir os haitianos, os sírios. Os sírios, eles ajudaram muito a comunidade de Brumadinho, mandando salgados para lá, mandando comida, porque eles falaram que foram muito bem recebidos aqui. Então, a grande reportagem ela pode preencher esse espaço e ser um contraponto a essa homogeneidade. Soluções existem, desde que o veículo de comunicação não mantenha uma equipe muito pequena. Porque para você fazer uma reportagem, uma grande reportagem, você precisa de tempo. Você precisa se dedicar alguns dias a esse trabalho. E para fechar nossa conversa aqui, nosso debate, o jornalismo hoje, ele tem sofrido a concorrência da divulgação dos fatos com as plataformas sociais, né? Ele tem sofrido vários tipos de concorrência na sua tarefa antes única de fazer a cobertura jornalística, né? E eu gostaria de saber de você qual que é a sua visão sobre os maiores desafios do jornalismo para o futuro, diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Esses desafios sobre os quais a gente vem falando ao longo desse programa, que eu acho abordar essa temática foi muito oportuno, eu acho que para o nosso público é muito bom. Né? Agora, eu estava lendo um artigo da revista Entre Meios, que é uma revista acadêmica de São Paulo, e as pesquisas atuais mostram que o noticiário internacional, mesmo da grande mídia, ele tem crédito junto ao público. Então, ainda que as redes sociais participem com informações, às vezes inéditas e tal, o jornalismo internacional praticado do jeito que ele é crível, ele é acreditado. Então, as pesquisas atuais, elas mostram que não é para abolir isso. Eu acho que tem que juntar esforços ao invés de criticar e de abolir. Então, o jornalismo tem futuro? Tem futuro, claro que tem. As faculdades de comunicação podem trabalhar com essa ideia, porque tem sim a opinião pública. Por quê? Porque o jornalismo ele trabalha no calor dos acontecimentos. Os historiadores eles depois vão analisar e tal. Mas, por exemplo, uma visão da Revolução Russa, como repassou o John Reed, é uma visão, ele ouviu operários, ouviu o Lenin, o Trotsky, isso aí é imbatível. Todo mundo quer ver aquele relato do dia a dia, quente, autêntico, né? É um relato vivo, né? Isso. Bom, mas agora, então, nós vamos para um momento especial do nosso programa, que é o nosso momento panfletagem. E no momento panfletagem de hoje, eu trago uma indicação aqui de um livro chamado Indústria Cultural e Meios de Comunicação, do escritor, o nosso colega, professor da UFMG, Rodrigo Duarte. E esse livro
ele foi publicado pela editora Martins Fontes. Zé e Ana, esse livro me lembra muito aquelas coleções dos anos 80 que foram fundamentais na minha formação, que tinha o que é burocracia, o que é ideologia, né? Enfim. Esse livro ele é uma síntese de uma coleção que é dirigida pela professora Marilena Chauí e Juvenal Savian Filho, no sentido também de trazer alguns temas filosóficos aparentemente mais áridos, mais difíceis, né? Mas numa linguagem compreensível. E eu deixo aí para quem quer saber um pouco mais o que é que a gente fala quando nomeia indústria cultural, o que a gente fala quando está falando de meios de comunicação. Esse livro faz um apanhado histórico, bem didático, bem interessante. Fica aí a dica para vocês, se não conhecerem, e também para o nosso espectador. E o que você tem de indicação para a gente, Ana, hoje no Momento Panfletagem? Eu trouxe duas indicações que eu acho muito importantes. O jornalista João Batista Natali, ele escreveu sobre jornalismo internacional. Naquela coleção, como você está falando, o que é isso? O que é ideologia? A editora Contexto, ela tem uma coleção. O que é jornalismo internacional? O que é jornalismo de revista? O que é jornalismo cultural? Uhum. Nesta mesma coleção, tem esse livro que ele tem que ser lido para quem tem interesse pela cobertura internacional. O João Batista Natali foi um correspondente, ele trabalhou na Folha de São Paulo como repórter e também como correspondente internacional. Então, o João Batista Natali vai dizer o seguinte: nem a internet substitui uma boa rede de correspondentes. Isso aí é para a gente pensar. Por quê? Porque o correspondente ele está lá, acompanhando os acontecimentos, ele tem aquele olhar brasileiro, ele vai ter uma visão de traduzir o acontecimento. Inclusive, né? Para a nossa cultura, né? Para a nossa cultura, né? E tem outras dicas que ele dá também. Ele fala que o jornalista que cobre internacional tem que gostar de história. Eu fico pensando, gente, esses conflitos atuais, eles têm uma raiz anterior, então não adianta a gente achar só o recorte atual do conflito, né? E trouxe um outro livro que foi lançado recentemente aqui em Belo Horizonte, do jornalista Breno Altman, que, aliás, deu uma palestra muito interessante no Sindicato dos Jornalistas, né? Contra o sionismo, que chama o livro, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Ora, entender o que é sionismo, antissemitismo. Por isso que eu falo, o jornalista tem que buscar conhecimento, porque é um conhecimento muito vasto. Então, o Breno Altman, ele vai... eu trouxe, gostaria até de ler, porque é uma definição muito complexa. Breno Altman define o que é sionismo como uma corrente político-ideológica fundada pelo jornalista húngaro Theodor Herzl em 1897. Agora, e aplicando para a situação atual do conflito em Gaza, é uma doutrina que vincula supremacia e território, etnia e colonização. Uhum. O que Israel está tentando fazer agora, o governo israelense pode ser qualificado como governo sionista, é justamente isso. Israel tem supremacia, os judeus têm, vamos ocupar a Palestina da maneira que a gente achar melhor, etc. Então, entender o que é sionismo é o pano de fundo para a gente entender a atual política e ideologia do governo do governo israelense atual. Zé, alguma indicação para hoje? Particularmente não tenho indicação, mas gostaria de reforçar tanto a sua indicação quanto as indicações da Ana Maria. O último livro a que ela se referiu, do Breno Altman. Breno Altman é o fundador e diretor da TV Ópera Mundi. Uhum. Ele vem sendo perseguido pela Associação Israelita Brasileira, que instaurou vários processos contra ele e vem sendo ameaçado de morte. Esse livro, que já é um grande sucesso, está sendo lançado em todas as capitais e nas principais cidades do país.
foi lançado inclusive em Belo Horizonte. E é curioso dizer que o Altman, ele é judeu. É um judeu que tem uma visão completamente diferente dessa visão colonialista que está sendo difundida. Bom, com isso, então, acho que a gente encerra o nosso programa. Quero te agradecer, Zé. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Ana Maria. Obrigado a você, Écio. E muito obrigado aos telespectadores. E a você, Ana, um imenso agradecimento pela disponibilidade, por estar aqui conosco mais uma vez, nos brindando com o seu conhecimento e colocando à disposição do nosso espectador. Para mim, um prazer imenso, reaviva o meu próprio interesse e eu gostaria de causar interesse no público também sobre a questão internacional e principalmente a cobertura jornalística. Bom, e assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nos acompanhe por lá e também não se esqueça de nos seguir no Instagram. Um abraço e até a próxima semana.